Fala pessoal, estamos aqui na nossa amada capital da enchente. Como vocês podem ver aí, Poça d'Água. E hoje nós vamos falar do imperialismo atual. Será que ainda existe o imperialismo? Vamos lá, né, gente? Imperialismo é uma coisa do passado. Você pode pesquisar aí, você vai entender o que aconteceu. Só que eu não quero entrar muito na discussão do que foi o imperialismo, tá? Eu só quero dizer pra vocês o seguinte: hoje não existe imperialismo. De novo, se você não entendeu isso, eu vou pedir pra você parar pra refletir um pouquinho, pra você entender, tá? Hoje o que nós temos são dois países com interesses, tá? Nós temos aí Estados Unidos, nós temos a Rússia, que eles têm interesses e ponto final, tá? Não sai disso. As pessoas elas tentam dizer que um é vilão, que o outro é o bonzinho, e elas fazem isso o tempo todo. E no final das contas, alguma pessoa ela acaba aí ganhando alguma coisa nessa discussão, né? Se a Rússia ela se torna a boazinha, muitas pessoas ganham alguma coisa. E os Estados Unidos, se ele ganha o status aí de ser o moço, né, da relação, de ser o bonzinho, de ser o herói, muita gente se beneficia. Então, se você tem essa lucidez, se você consegue ir um pouquinho mais além na sua análise, se você é uma pessoa que procura sempre a verdade, o que eu tenho para dizer para vocês é isso, tá? São dois países com interesses e eu vou trazer exemplos, tá? Estados Unidos, através do soft power. O que é o soft power? É você não precisar travar aí uma grande guerra para você conseguir alguma coisa. Eles conseguiram lá fazer movimentações políticas extremamente interessantes na Síria. E eles conseguiram isso como? Com dinheiro. Foram lá, subornaram lá militares e eles conseguiram aumentar sua influência na Síria. Soft power é o melhor caminho? Sim, é o melhor caminho. Então, em termos de escolher o melhor caminho, nesse momento, os Estados Unidos foi melhor. Os Estados Unidos, ele foi gigante. Agora, a Rússia, a economia dela, ela aumenta na guerra? Sim, ela aumenta. Enquanto houver guerra, a economia a economia da Rússia vai aumentar, tá? Porque eles precisam disso. Eles precisam da guerra. Porque quando acabar a guerra, aí a Rússia, depois ali de uns 5 anos, vai sentir, tá? Muito do PIB aí, ele está sendo utilizado para guerra. E aí o povo, ele acaba perdendo em infraestrutura, tá? O povo, ele acaba ficando para trás. Às vezes não tem ali o conforto que deveria ter. Às vezes não tem o melhor aquecedor. Então, são problemas de lá, porque eles têm invernos que eu não gostaria de passar, né? Então eles têm os próprios problemas, os problemas do povo de lá. Então a Rússia, ela no momento está esbanjando aí um status econômico interessante, tá? E lembrando, esbanjar o status econômico interessante não significa melhor qualidade de vida para as pessoas. Você também tem que separar essas duas coisas. Um país aí tá cheio da grana,
não faz dele o santão, não faz dele ali alguma coisa para se admirar. Ó, nós temos que amar o país. Ó, nós temos que achar que o nosso líder supremo sabe de tudo e que a gente tem que dar beijinho na bochecha de todos os políticos do país e a gente tem que achar que tudo é uma maravilha. Não. Um país ter dinheiro, um país ter algum avanço, um avanço militar, por exemplo, não necessariamente faz dele um país preocupado aí em melhorar as condições do povo, tá? Não torna o país santo. Se existissem países santos, se Rússia e Estados Unidos fossem santos, gente, era toda hora pessoal dançando, pessoal comendo, pessoal vivendo uma vida fútil. E onde nós encontramos bastante essa vida fútil? Na Europa. A gente encontra o pessoal aí dançando, enchendo a cara, voltando bêbado para casa. Mas isso não significa que a Europa é uma grande maravilha, né? Que a Europa aí, ela resolveu todos os problemas do mundo e que o povo tá feliz, não. Não significa que você dançar, que você comer, que isso aí vai tornar o povo feliz, tá? O povo, de repente, tem mais chance de se iludir lá na Europa, né? Então, gente, o que tem que ficar claro? Estados Unidos é bonzinho? Não. Rússia é boazinha? Não. Estados Unidos conseguiu lá fazer com que a Síria fizesse a sua vontade prevalecer? Sim, porque usou o soft power, porque usou dinheiro, subornou militares e conseguiu lá aumentar a sua influência. A Rússia na Ucrânia, ela usa o que? Soft power, hard power. A Rússia, ela utiliza hard power. Hard power é quando você não consegue negociar e você precisa usar a força. Você precisa aí utilizar seus blindados, seus caças, para você conseguir alguma coisa, tá? Ah, então se a Rússia ela tá usando o hard power, significa que ela é a boazinha da história. Significa que a Rússia ela é um país melhor que os Estados Unidos. Não. A Rússia ela tem interesses, Estados Unidos tem interesses. Então o fato de um país usar o hard power não faz dele um santo. Porque daqui a pouco uma pessoa pode pensar assim, ó, não, mas esses caras estão usando hard power, esses caras estão indo pra guerra, esses caras aí eles estão botando a cara a tapa. Então me parece que esses caras aí eles são legais, eles estão tentando ganhar na queda de braço. E não é assim, não. Não existe honrarias, não existem grandes heróis quando se trata de países, porque países são geridos por pessoas e pessoas têm interesses. Não é porque um país vai lá e usa o hard power, que ele tenta ganhar uma coisa na queda de braço, que ele é melhor ou pior que o outro, tá, gente? Eu tô meio que muitas vezes sendo repetitivo nisso, porque eu tô vendo as pessoas elas não compreenderem o que está acontecendo. Eu vejo muita torcida, muita gente torcendo aí, ou para Estados Unidos, ou para a Rússia, e quem acaba se ralando é o povo, né, gente? Povo russo, povo americano, todos eles têm seus problemas. Só que se tornou aí meio que uma guerra de torcidas, tá? Se tornou aí
meio que uma disputa de poder entre as pessoas, né? As pessoas, elas acharem que se eu torcer para um ou torcer para outro, amanhã vai estar tudo resolvido. E não vai estar, tá, gente? Infelizmente não vai estar. Se disseram isso aí pra vocês, eu lamento. Eu só tenho a lamentar bastante, tá? O que a gente pode fazer aqui é tentar levar pra vocês aí um pouquinho aí do que as coisas elas são, tá? Um pouquinho do fato, um pouquinho aí do que tá por trás aí desses interesses desses países, tá? Eles nunca vão representar da maneira como deveriam o seu povo, tá? Quanto mais influenciar aí outras nações, tá? Quanto mais se preocupar com os interesses das outras nações. Pensar assim, olha, eu quero que o Brasil seja um país melhor. Não, eles têm interesses, tá? Eles fazem aí as suas guerras, eles fazem aí diversas coisas pensando nisso, tá? Pensando em ficar mais rico, em ter mais influência. Então, se tem países que eles ficam o tempo todo aí pensando em fazer mais guerra, em aumentar aí sua influência, em aumentar aí seu poder, né? De alguma forma, aumentar aí seus ganhos, se eles têm interesse. E eles pensam normalmente nessas duas coisas. Como é que você vai achar que movimentações de dois países, tá, vão melhorar as coisas pra você? De repente eles vão lá e daqui a pouco eles te vendem petróleo mais barato, tá? Eles vão lá, vou vender o petróleo aí pra vocês mais barato. Não significa que eles abraçam teu país. Não significa que eles, nós somos os heróis. Nós gostamos aí das pessoas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vender ali mais barato porque a gente quer que o outro país prospere. E não é assim. Daqui a pouco eles precisam do país para alguma coisa. Daqui a pouco eles querem trocar alimentos. Eles não têm ali uma agricultura forte. Eles resolvem aí que eles querem aí alimentos, porque se você olhar bem, eles não tem como ter uma agricultura boa, tá? Eles não tem como plantar as coisas lá. E se eles não tem como plantar as coisas lá, o que acontece? Eles precisam que países que tenham uma boa agricultura, que troquem o que eles têm lá por alimentos, tá? Então eles trocam o que eles têm mais com algum país que tem algo aí que eles não têm, tá? Então é uma relação de troca, uma relação de interesse muito grande. Se você conseguiu sair desse vídeo um pouquinho mais reflexivo sobre o que está acontecendo, eu já fico aí bastante feliz, tá? Porque esse é o objetivo. Tô meio cansado assim de ver o pessoal perdido nessa discussão. O pessoal tá extremamente por fora. Na guerra da Rússia com a Ucrânia, você não vê grandes avanços da Rússia, tá? Por que você não tá vendo os grandes avanços? Porque, em primeiro lugar, é difícil você conquistar um país. Em segundo lugar, a Rússia, ela não consegue dar um fim na guerra. Ela não consegue acabar com a guerra. Ela consegue moer. Ela consegue ali desgastar o exército ucraniano. Ela consegue avançar. Ela tem avanço constante, mas ela não consegue acabar com a guerra. E se a Rússia, ela não consegue botar um ponto final na guerra,
Isso aí é ruim para quem? Pro povo russo e pro povo ucraniano. É pior pro povo ucraniano, porque o povo ucraniano tá perdendo a guerra, né? Agora não significa que o povo russo aí também não sofre, tá? São mais de 4.000 russos que foram presos porque não queriam guerra. Não queriam que a guerra ela estivesse acontecendo e foram presos, tá? Ah, isso aí faz da Rússia uma ditadura? Você que sabe, gente. Se você gosta aí de nomear um país aí com alcunha de ditadura, você faz o que você quiser, tá? Eu acredito que os países têm interesses. Eu acredito que os países, quando seus interesses não são atendidos, eles normalmente tendem a pensar em utilizar o hard power, em criar uma guerra. Coisa básica. Por que acontece isso? Porque, de novo, os países têm interesses. Vocês podem ver que eu estou repetindo isso aqui muitas vezes, porque eu meio que cansei, sabe? Eu meio que vi tanta gente falar bobagem que eu muitas vezes penso assim que parece não ter assim uma solução, sabe? Nós vamos caminhando, nós vamos indo para uma direção que ela é meio sombria, sabe, gente? Porque a gente vê o povo sendo massa de manobra, né? A gente vê o povo aí ficando para trás no que diz respeito aí a entender a realidade. E quando o povo ele fica para trás, o que acontece? Pessoas interesseiras se dão bem. Pessoas interesseiras ganham território, ganham oportunidades que elas não deveriam ter. Elas é que deveriam ficar no seu devido lugar. Mas o povo, por não ser muitas vezes culto, por não saber a verdade, acaba se lascando nesse jogo, né? Acaba aí passando por dificuldades, acaba aí ficando para trás e repetindo aí frase pronta, tá? Repetindo aí frases que são feitas por pessoas interesseiras. Então começam a repetir feito doido, que tem imperialismo, que tem isso, que tem aquilo, e não conseguem enxergar o que está acontecendo de fato, tá? Não conseguem entender que existe interesse, tá? E que esse interesse muitas vezes, por ser desmedido, ele é interpretado como imperialismo, tá? E a gente tem que ser maior que isso. A gente tem que entender as coisas, a gente tem que procurar a verdade. Porque se a gente não faz isso, nós ficamos para trás, tá? Nós ficamos aí nas mãos de pessoas interesseiras. Se você não quer caminhar para esse caminho, eu tenho meu curso de orientação à leitura, onde você vai entender aí a realidade das coisas. Você vai fazer leituras importantes. Você vai começar a ter contato aí com a verdade. Livros aí que você deveria ler e muitas vezes você não sabe nem que existe, tá? Você não sabe que existiram mentes aí brilhantes que tentaram levar para você aí formas de olhar a realidade como ela deve ser olhada. E você acaba ficando para trás. Então, para você não ficar para trás, para você que quer preservar a sua cognição, para você que ainda acredita que buscar a verdade das coisas ainda é um objetivo de vida, o valor é R$90. E se ele não tiver na descrição, é que as vendas aí já foram realizadas, tá? Eu espero aí de verdade que você comece aí a olhar para a realidade
da maneira certa. E que a partir de hoje, né, o conhecimento ele começa a fazer parte da sua vida de uma maneira aí muito mais intensa, tá?